Ei, pessoal, estamos juntos para mais essa análise. Vocês aí comigo, fiéis, verdadeiros, o pessoal do YouTube também. Pessoal, que alegria estar com vocês. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Rafael Brunizo. Vamos falar sobre leitura facial com base em fisiognomonia, morfopsicologia, antropologia, psicanálise, enfim, nós procuramos trazer um embasamento desprendido de esoterismo, o máximo possível desprendidos de subjetividades. Então, essa análise que nós fazemos é, através das características faciais, nós conseguimos entender um pouco sobre como é e como foi, como tem sido o hábito das pessoas, né? O comportamento, maneiras delas se comportar e até aspectos de personalidades também. Lembrando que o objetivo dessa análise nunca é determinista. Ela contribui para chegarmos a determinado denominador. Então vamos embora. Dessa vez vamos falar aqui sobre a Flor de Lis e, na verdade, originalmente a leitura seria sobre ela. Mas aí eu comecei a observar algumas coisas na análise dela que eu pensei, deixa eu olhar a do falecido, né, então marido, e daí eu achei por bem trazer, né, a leitura dos dois, tá? Até porque na mídia não se fala muito, né, assim, pelo menos até onde eu sei. E pessoal, eu sei muito pouco sobre eles, né? Pelo menos o básico aqui para poder conversar um pouco com vocês. E até pelo que eu percebi, pessoal, a minha análise ela vai um pouco contra a muitas coisas que eu vi por aí, ou pelo menos da forma como eu vi. Então por isso que eu convido você, né? Já peço para você deixar aí o seu like e tudo mais e vamos partir para nossa análise. E não se esquece de inscrever. Bom, quero começar aqui por ele. O que acontece, pessoal? A impressão que eu tive é que ela, nesse relacionamento, era a parte que se expunha, né? Era a vitrine, vamos assim dizer. E é como se ele fosse o mentor da história toda. A impressão que eu tive é que o estrategista da história era ele e não ela. Apesar dela ter características dominantes, muitas características de relacionamento interpessoal, de tato interpessoal, nós vamos ver também. Mas essa impressão aqui, que quando eu bati o olho eu falei, vou puxar a análise dele também. Então que Deus o tenha, né? E lembrando que a análise ela não tem o objetivo de crucificar ninguém e também não visa tirar ninguém da cruz, é apenas constatação. E algumas coisas aqui me chamaram a atenção, como por exemplo os olhos dele. Eu até coloquei aqui, olha, os olhos são as janelas da alma. Então, atendendo a pedido, aos poucos eu estou trazendo mais coisas escritas. E os olhos dele, se você reparar, com a relação a métrica, né, da face, os olhos deles são pequenos. E eles tanto são pequenos que, se você vê, tem até uma ligeira distância entre um e outro. Entre um olho e outro deve ter a dimensão de um terceiro. Mas não, nesse caso acaba sendo um pouco maior. Isso a gente viu também no Silar Malafaia, a gente viu também em outros que agora eu não me lembro. Por quê? Porque os olhos são pequenos e, além de pequenos, uma coisa que eu observei muito é o cerrar dos olhos, né? Desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, ó, para quem está aqui e para quem está aqui, desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Então, esse cerrar dos olhos, por si só, ele já denota aí uma tentativa de proteção psicológica e um distanciamento psicológico. Distanciamento esse que pode se retratar também no distanciamento físico. Mas o que eu quero botar em ponto aqui com vocês é o fato dos olhos serem pequenos, que são características de pessoas menos influenciáveis. Com toda clareza,
enquanto ele é menos influenciável, ela mais influenciável. Se deixa levar mais pelos outros. Mas a gente está ainda aqui na leitura dele. São mentes muito mais rígidas, assim no sentido de mais fortes, né, quanto aos seus conceitos e preconceitos. Difícil expressar sentimentos. Porque o que acontece? Enquanto quem tem os olhos grandes é uma característica infantil, você vê muito em criança, você vê muito em desenhos que retratam crianças, né? Então são olhos de curiosidades, os olhos grandes, são olhos de até vulnerabilidade. Geralmente são pessoas que tendem a ser mais enganadas, quem tem olhos grandes, expressam mais emoção. Não apenas expressam mais, como que para elas é possível você esconder as emoções, mas no caso dele os olhos são pequenos. Então isso vai mostrar a dificuldade de expressar os sentimentos. E aqui a gente vê também comunicação mais diretiva. Quando você vai conversar com alguém que tem os olhos pequenos, próximos, principalmente quando a sobrancelha é reta, é baixa, é o perfil que você não deve ficar fazendo muito rodeio. Testa reta, testa quadrada, dele você percebe aqui, olha. Ah, lá, tá vendo? É mais pro formato quadrado da testa. Então, o que é de quê? É um perfil gerencial, é um perfil de grandes CEOs, entende? De grandes gerentes de empresas. E são altamente lógicos, altamente metódicos, né? Estrategistas ao extremo. Então a comunicação com esse perfil tem que ser uma comunicação mais direta. Não adianta você vir dar muitos rodeios, tá certo? E são geralmente firmes nas decisões. Não são muito de voltar atrás. E quando volta atrás, tem que ter motivos muito convincentes. Mas o motivo principal de eu puxar a análise dele é por causa dessa região aqui, ó, aqui assim. Tá vendo? Eu até ampliei um pouco mais aqui, que é o terço inferior, né, pegando aqui ainda a parte do nariz e o terço inferior. Essa região daqui, ela é muito expandida, muito dilatada. Por isso que eu botei aqui, olha, lábios e boca expandidos. Se você for fazer uma métrica, você vai ver que é desproporcional. E isso não é por acaso, pessoal. Nada na nossa face é por acaso. É uma resposta neurofisiológica que vai se desenvolver no decorrer da vida. Então, isso aqui eu puxei de uma literatura russa sobre leitura facial, que essa expansão, boca grande, com lábios grandes, com essa projeção nessa mediação, vai falar de programação. É como se a pessoa tivesse uma programação biológica para capturar do ambiente externo, ou melhor, para capturas do ambiente externo. Por exemplo, comidas, aí vem exemplos, né? Que não tem a ver só com o factual, o que é simbólico também. Por isso que vai de comida, dinheiro, imóvel, coisa, fama, amor, reconhecimento, sucesso. Qualquer coisa é captura, tá? É captura do que está no ambiente externo. E o interessante é que eu costumo dizer que a boca, biologicamente falando, ela tem 3 funções básicas, que é alimentação, comunicação e prazer. O prazer, ele pode ser sexual ou pode ser um prazer afetivo. Freud fala, né, inaugurou esse assunto falando sobre a zona erógena, o princípio, né, onde começa ali a ideia de prazer, né, que ele chama de fase oral, onde a criança começa a descobrir o prazer através do contato com a boca, com os lábios, tá certo? E quanto maior a boca, mais forte o instinto biológico de atacar algo a fim de tomar, apropriando, tomar,
de se apropriar, de ter ou de usar. Não entenda esse atacar, eu deveria ter até posto aspas, não no sentido de agressividade, de tomar na força, não nesse sentido, mas é como se fosse para enfatizar o ímpeto que existe o ímpeto natural. E isso aqui, pessoal, se você encontrar esse conjunto aqui, não é porque é o falecido Anderson do Carmo. Até porque nós estamos falando do perfil. Então, se você é desse perfil aqui, eu posso te olhar na rua que eu vou saber que você tem essa característica. E ponto. Tá certo? E ponto. Ah, é determinismo? Não, é prática. Por isso que eu estou falando de uma congruência. Terço inferior destacado, com boca grande, lábios grossos, e ainda tem os dentes que a gente vai falar também. É um conjunto muito forte dentro do que eu estudo para que seja ignorado, tá? Agora, até aqui, lembrando que nós não estamos falando de que, vamos supor, essa característica faça dela um mau elemento. Isso aqui, eu acho que até que eu vou falar sobre isso. Isso aqui mostra um lado empreendedor voraz, forte. Pessoas que têm esse ímpeto, né, que tem essa gana, no bom sentido, de buscar, de mirar o sucesso e buscar esse sucesso. Agora, vai depender do caráter, que já é outra história, como que a pessoa vai usar esses atributos. Percebe, pessoal, que a grande questão aqui, aquela famosa tosse ainda está até hoje, vai para meses já, hein? Mas como é ao vivo, então vamos que vamos. Então é o caráter da pessoa que vai determinar como que ela vai usar isso. Se for uma pessoa do mal, já era. Ela vai usar isso para poder pisar em cima dos outros, para poder crescer nas costas dos outros, para tomar tudo dos outros, crescer patrimônio às custas dos menos favorecidos, de pisa em quem quiser, rouba quem quiser, desde que ela construa o seu lado. Esse é aquele que tem um mau caráter com essas características. Se a pessoa tiver um bom caráter, ela vai usar isso tudo para um fim muito proveitoso, muito bom. Bom que talvez ela vá ganhar visibilidade, ela vai ter a parcela dela, mas vai fazer um bem para muita gente. Que inclusive a ideia do empreendedorismo raiz é essa. É a pessoa enriquecer, é a pessoa ganhar notoriedade no mundo através de algo que ela produziu para beneficiar o maior número de gente. Tá? Bom, agora aqui continuando, agora eu vou focar aqui nos lábios, tá vendo aqui, ó? Coloquei aqui, ó, nos lábios. Opa, vamos lá. Nos lábios. Então vamos lá. Esse lábio dilatado aí, o que ele vai dizer pra gente? Vai falar de mais energia sexual, tá? Lábios destacados fala muito de uma questão emotiva também, tá, pessoal? Fala de um lado mais, vamos dizer assim, mais acolhedor, mais tem uma palavra que fugiu aqui agora. Mas enfim, lembrei, hospitaleiro, tá? Realmente lábios grossos tem esse item como predominância. Porém, o que eu ensino aqui, para quem já é raiz aqui do canal, nós não devemos nos focar em um ponto só. Então, por que eu não vou falar disso aqui agora? Porque isso eu não tenho certeza. Porque olha como é que são as outras partes. Olha como é que é a testa, como eu falei. Olha como é que a sobrancelha está mais para reta aí. Olha como é que os olhos são pequenos e ainda são cerrados. Então tem muita coisa aí contrapondo esse lado muito emocional e afetivo. Então, entre o é e o não é, eu não enxergo aqui como. Então, se eu não consigo enxergar com clareza que é, logo eu não digo que é.
tá? Então vamos lá, mais a energia sexual, isso sim, inclusive tem alguns estudos aí que falam sobre a questão do estrogênio, enfim. Visão empreendedora, tá? Não, calma aí, eu acho que eu tô do lado errado aqui, calma aí. Comunicação diretiva. Não, eu tô do lado errado, pessoal, calma aí. O que eu estou falando aqui é porque a gente vai ver no lábio também. Deixa eu só apagar aqui. Eu agora estou aqui, ó. Boca, eu acho que eu inverti a parada aqui. É porque é muito parecido, tá? Então eu estou falando disso aqui agora, tá? Ó. Ah lá, ó. Então a visão empreendedora é boca grande, boca grande. Então essa questão do lábio, acabou que eu entrei aqui na boca, mas você vai ver que tem aqui também, ó. Ah lá. Sensualidade lascívia. Também a gente vê isso no lábio, tá? Então, voltando aqui para a boca, visão empreendedora. Boca, pessoas com boca grande. Então, a explicação eu dei ainda há pouco. A comunicação, olha só que interessante. Opa, calma aí, gente. Ah, meu Deus do céu, estou fazendo besteira aqui hoje. Se você está chegando pela primeira vez, não me dá o dislike por causa disso não, que essa falha não acontece sempre não. Isso aqui eu acabei copiando do outro slide, tá? É esse aqui, ó. Coragem e aventura. Então, pessoas com boca grande tendem a ter uma comunicação mais... aqui não é mais diretiva, é mais... Fala o que tem que falar. Por isso que muitas pessoas vão dizer que pessoas de bocas grandes são mais sinceras. Porque, já viu, tem até um livro da Joyce, esqueci agora o sobrenome, que é Eu e Minha Boca Grande. E é verdade, o perfil da boca grande, isso vai revelar também dificuldade de segurar informação. São pessoas mais que tendem mais a falar, sentem mais necessidade de se expressar, tá certo? E tendem a ser mais aventureira no sentido de que pode haver menos prudência. Lembrando que boca está no terço inferior, a parte inferior do rosto é a parte mais carnal, mais humana, mais material, certo? Então, por isso que não deixa de ter ligação também com questão de material. Quanto maior a boca, mais necessidades materiais. E aqui do lado, ó, sensualidade, lascívia, né? Os lábios quando são grandes, principalmente em boca também grande. Então, vai reforçar essa questão da sensualidade lascívia. Prezar por prazer e conforto, né? É um perfil de mais empatia, de mais senso de humor também. Inclusive, há quem diga que uma das características da boca grande, uma boca que se abre, é boca de risonho, né? Que tende a se abrir mais. Enquanto que boca do bravo, né? Boca do introspectivo, tende a ficar mais tempo fechada. Tá certo? E coragem e aventura acabou, como eu falei para vocês aqui, eu fiz uma grande besteira, acabei, de alguma forma aqui, eu vacilei aqui nos slides, mas basicamente é isso aí. Eu falei também dos dentes, né, pessoal? A questão do dente é interessante por quê? Porque quando você vê dente pequeno, naturalmente você já sabe que são dentes, característica infantil, né? Então você já vê que é uma característica de menos competitividade. Os dentes deles são dentes grandes, então isso vai falar de mais firmeza, mais força, determinação nas decisões. São os dentes grandes, né? Dentes de pessoas mais competitivas. Agora, olha que interessante, os caninos. Tem um texto de fisiognomonia tradicional que vai falar que os caninos, quando eles são muito pontudos, que é uma característica de caçador, né? De ferocidade, e isso acaba contribuindo aí para um perfil de pessoa competitiva, tá? Assim, eu não conheço, mas a impressão que eu tenho dele é que ele era, não sei, mas me dá a impressão aqui que ele era ele literalmente quem era
a que aparecia era a flor de lis. Ele era como se fosse o coadjuvante. Mas, na verdade, o que eu estou tendo de panorama aqui é que, na verdade, ele era o mentor. É como se fosse, pessoal, ao invés de se comportar como marido, talvez é como se fosse, quer ver, você vai entender agora, como se fosse um artista que tem o seu, não é produtor, que tem o seu empresário. Quem aparece é o artista, quem dá as caras é o artista, mas muitas vezes quem ganha mais é o empresário, quem se destaca, assim, quem tem, né, o poder propriamente dito é o empresário, quem toca as estratégias é o empresário, quem tem mais dinheiro é o empresário. Então a impressão que eu tenho aqui é essa. Não ela, assim, é como se ela fosse a que aparecesse, a coadjuvante. E ele o coadjuvante. Entende? Mas na prática, quem mandava mesmo é como se fosse ele. Além disso, pessoal, ainda tem a questão do nariz, esse nariz assim bem disforme, assim, mais arredondado, né? Isso aí, né, a gente vai chamar de que é o saquetel de dinheiro, né? Aquele é uma forma didática de falar com relação ao nariz, mas quando ele é carnudo assim, isso vai falar de dinheiro na fisiognomonia chinesa, mais tradicional, né? Vai falar de materialismo, e ainda mais que o que dá a entender aqui é que as narinas dele não são tão abertas assim. Então é a capacidade de juntar dinheiro, né? E não necessariamente para desfazer, ou seja, não é uma configuração de troca com o ambiente externo, é uma configuração de saber acumular. Mas aqui também vai falar de iniciativa, nariz assim também retorna à questão sexual. Olha, a característica dele é muito sexualizada, muito, tá? Não sei, era pastor, enfim, não sei da vida pessoal deles, mas é uma característica muito sexualizada. Então, se uma pessoa é assim, ela não pode ser pastor, não pode ser padre, não pode. Poder pode. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O nível de quebrar o seu eu, quebrar as suas vontades, nessas circunstâncias, biologicamente falando, serão bem maiores. Né? Então, quer dizer, eu até tenho um vídeo que eu falo aqui no canal sobre isso, que é Deus é justo, é alguma coisa assim, que eu vou falar na leitura facial. Então, é como se fosse assim, se Deus fosse justo, será que todos deveriam ter o rosto iguais? Né? Porque, de acordo com cada perfil facial, tem uma característica. Então, logo, uns têm mais tendências para a sexualidade, por exemplo, e outros não. Então, se o que tem mais tendência à sensualidade, à lascívia, estiver dentro da igreja, com um que não tenha muito tendência, por exemplo, nariz muito pequeno, boca muito pequena, queixo retrognato, são pessoas que ali, esse terço inferior menor, são pessoas onde o sexo não vai ser a prioridade, né? Então elas vão e se convertem a uma religião da qual tem que ter muitos critérios com relação à sexualidade, à sensualidade, à lascívia, né? Tem que se negar nesse sentido. Para esse daqui vai ser muito mais doloroso, muito mais difícil até, né, de negar esse eu, porque para esse aqui, né? Por isso que eu particularmente acredito que jejum deveria, no padrão, né, que o pessoal faz é de comida. Nos dias de hoje, na minha opinião, o jejum não deveria ser nem de comida. De comida para quem tem problema com comer muito. Agora, eu acho que o jejum de um celular ia mortificar muito mais a pessoa. Porque tem gente que fica um dia sem comer, mas não fica meia hora sem olhar no celular. Então, qual jejum seria mais, vamos dizer assim, mais forte para essa pessoa? O da comida? Não, o do celular. Então, por aí você tira. Eu estava falando então é isso, o nariz que querendo ou não acaba sendo sexualizado também, né, de necessidades sexuais. Fala de vínculos emocionais, aqui talvez puxando um pouco para a questão dos lábios, né? Então fica nesse contraponto aí, pessoal. Tem ou não tem? Eu vejo as duas características aqui.
tá? Sinceramente, não sei. E não existe uma forma de bater o martelo dizendo que é 8 ou 80. Pode ser que se harmonize. Bom, agora aquele momento, né, onde eu peço a você para pegar aí, pegar a sua lista de presença e botar o seu presente aí. Só ir lá nos comentários escrever presente, ou seja, estou nessa aula. Assina aí sua lista de presença. Se inscreva no canal e, obviamente, né, deixa aí o seu like. Então, com esses 3 pontos aí, você ajuda o canal. E vamos continuar? Agora chegamos na Flor de Lis. Consegui achar aqui algumas fotos, né, pouquíssimas, assim, dela sem maquiagem, mas consegui achar essas daqui. Mas aqui já dá para a gente ter uma ideia, né, interessante, de como, por exemplo, o terço superior dela tem certo destaque aqui, né? Olha lá, ó. Tem certo destaque aí na face dela. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Primeiro, você percebe que a testa dela, ela é alta, né? Ela é larga e ela é abaulada. Olha lá. Aqui você vê melhor, ó, como é que é abaulada. Tá vendo? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas características. Na verdade, eu vou usar palavras das quais uma se congrua com a outra dentro desses 3 tópicos aqui. Então, mais alto, pessoas muito teóricas. Testa muito alta, pessoa muito teórica. São exímios pensadores, pessoas sonhadoras, filosóficas. Muitas vezes o pé não está no chão, tá? E muitas vezes vão precisar de alguém para, vamos dizer assim, para estar ali junto, validando as ideias dela. E se o se o terço inferior, como você vê aqui, se fosse muito menor, então ela não faz nada. Sempre tem que ter outro para fazer por ela. Nesse não é aqui o caso dela, tá? O terço com relação ao terço inferior, mas isso aqui mostra, né, que é uma característica de mais abstração, imaginação mais fértil. Então, quanto mais alta for a testa, então menos foco e menos especificidade, que é o contrário da característica do ex-marido dela falecido, né? Como a gente viu dos olhos pequenos, fala de busca da presa, olhar diretivo, foco, determinação naquele sentido ali. Então, diferente aqui que mostra algo mais teórico. Só que, além disso, ela também é larga. Se você reparar, pessoal, o que se destaca no falecido é o terço inferior, mais especificamente onde eu mostrei a vocês. E o que se destaca mais nela é essa região aqui da testa, tá? Essa região aqui. E testa larga, já falei de ser alta, agora é de ser larga, né? Largura. Isso aqui vai falar de mente mais aberta, tá certo? O que é mente mais aberta? Mente que não se apega simplesmente àquilo que tem que fazer, aquela trajetóriazinha. Mente aberta significa mais fora da caixa, tá? Então, esse é o significado. E eu até costumo dizer testa aberta, mente aberta, testa fechada, mais fechada em seus conceitos. Então, essa característica aqui vai falar de ser mais flexível e mais vulnerável às ideias dos outros, tá? Quanto mais fechada, menos flexível e visão mais específica. A pessoa com a testa fechada, ela tem dificuldade de mudar de um ambiente para outro, de um trabalho para o outro até, e geralmente vão ser grandes especialistas, porque elas pegam firme numa coisa só. Nessa situação dela aqui, é o oposto, porque é larga. Então, isso também vai dar tendência a mais extroversão,
tá? Então você vê aqui que os receptores dela são largos, então são amplos, pega boa parte da face. Isso congrui para mais extroversão, mais excentricidade, tá? Porque tem mais dilatação. Se fosse mais concêntrico, seria o oposto, tá certo? Então você vê que as sobrancelhas, elas acabam sendo, até pela configuração, né, da anatomia dela, acaba sendo mais alto. Você vê que é um vão muito grande essa região aqui. Então, mais alta você vê mais dispersão, mais larga você vê mais dispersão. Ela é uma pessoa muito dispersa, tem uma característica de ser muito dispersa. Tá? Então, quem botava norte na vida dela, pelo menos no que fazer e como fazer, certamente era o falecido, porque é uma característica de sonhadora. E além de... Por que eu estou falando isso? Porque além de ser alta, como eu falei, e larga, ela ainda é arredondada. É uma combinação muito peculiar, né? De fluidez de energia voltada para o sonho, para a fantasia, para a criatividade. Por isso que são pessoas mais criativas, pessoas assim. Geralmente tendem a ser muito criativas porque elas não se prendem, são menos presas ao tempo e ao espaço. Por isso que as pessoas, quanto mais criativas, maior tendência de serem desorganizadas. Porque como é que a pessoa vai assoviar chupando cana? E pessoas que são mais organizadas geralmente seguem uma linha. Então essas vão ser mais presas ao tempo e ao espaço, vão fazer melhor gestão do tempo, vão chegar no horário, vão ter essa tendência, porém vão ter a dificuldade de sair da caixa. Por isso que cientista o que faz? Cientista segue método, né? Se a gente fosse olhar, assim, falar por esse lado, o cientista e o aleatório subjetivo, ele teria o perfil cientista e ela teria o perfil mais subjetivo, mais fantasioso, o da mente mais aberta, menos presa, né? Então, é característica também de inconstância, tá? Inconstância, dificuldade de saber o que quer, uma hora quer uma coisa, daqui a pouco quer outra, daqui a pouco já mudou de ideia. Se uma pessoa dessa não tiver alguém centrado ali como mentor, já era, vai ter problemas seríssimos, tá? E você repara que ela, a gente vai ver já já, que ela tem um quê de dominância também, tá? De dominar. E eu acredito que ela deva ter passado bons bocados muitas vezes por ter que baixar sua cabeça para fazer certas coisas. Por que eu estou falando isso? Aí já é uma coisa assim, não estou afirmando, é uma coisa de intuição minha, tá? Não tenha isso como uma regra. Mas eu vejo muitas e muitas fotos dela, sabe como? Com franja. Ela com franja. Então, essa questão de usar a franja, inconscientemente, ela tira muito da testa. E isso pode ter, conscientemente, outro motivo dela falar que não, sei lá, tem a testa muito grande, ou sei lá, né? Mas eu percebo que a pessoa, quando ela tampa a testa, ela tá meio que, vamos dizer assim, pode ser escondendo, pode ser limitando, pode ser negando o seu mental, né? O seu racional. Ela pode estar fazendo isso, certo? Quando ela bota a franja. Por isso que franja acaba sendo o quê? Uma característica que a gente vê muito em criança. Agora, quer dizer que todo mundo que vê franja está tampando seu mental? Se não for por moda,
uma moda do momento, eu me questiono. O que ela está tentando de si mesmo deixar de expressar? Eu me questiono, tá? Então é isso, aqui da questão da franja, eu percebo dessa forma. Outra coisa aqui, olha a narina dela muito aberta. Isso na morfopsicologia vai falar de mais entrada e saída de energia, mais troca com o ambiente. Isso aí, acho que é o Julian Gabarri, ele até comenta que são pessoas menos seletivas. Acaba que ele pode... ele tem as narinas fechadas, mas como a gente olha o contexto, a boca é muito expandida, tá? Agora, no caso dela, as narinas também são expandidas, né? Então, isso vai falar menos seletividade nas relações, que podem ser nas relações interpessoais, são pessoas que pode falar com todo mundo, sem critério, não tem problema. Pode estar falando com um governador, como pode estar falando com um mendigo ali da esquina, um pedinte, né? Não sei como que é o termo mais adequado a se falar, né? Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser também nas relações pessoais, né? Essas narinas muito abertas, assim, segundo a morfopsicologia. Outra coisa interessante aqui, pessoal, olha, repara o terço médio dela, né? Que é o terço das emoções e das relações interpessoais. Repara como que ele é mais, vamos dizer assim, espremido, né? Olha como é que ele é aqui. A impressão que dá é que ele é mais comprimido. Ó, tá vendo? O terço inferior, ele é como se fosse assim, esse é o maior, né? O mais alto, né? Secundariamente vem o inferior e esse daqui. Então o que acontece? Aqui acontece algo interessante. Ele é expandido horizontalmente, mas ele é apertado. Relacionamento interpessoal e expressão das emoções, top. Isso é fácil. Se ela quiser fazer você chorar, talvez ela consiga, se ela conseguir gerar essa expressão. E isso eu acho que sim, porque ela é muito boa nisso. Ela é muito boa para se expressar, né? E expressão está aqui também, olha. Né? E o relacionamento interpessoal está aqui, as expressões estão aqui, tá? Então vamos lá, voltando. O que eu percebo aqui? Que pode existir uma grande expressão das emoções, mas pode existir menos afeto. Porque é diferente o amor, né? Ou melhor, as emoções, a expressão das emoções e afeto. Porque o afeto é apenas uma faceta de uma emoção, tá? Então, por exemplo, alegria, tristeza, medo, raiva, é tudo expressão de emoção, que é aqui, ó. E trato interpessoal, que é aqui. Mas em compensação, por ser apertado, tem um estudo espanhol que vai mostrar que vários, né, dos psicopatas têm o terço inferior menor. Não estou querendo dizer aqui que ela é psicopata, não. Até porque, pessoal, o que eu penso? Eu penso que essa assim, vamos dizer assim, esse crime, né, porque já foi consolidado e tudo mais, foi algo factual, é o que eu penso, tá? Porque, independente de todas as coisas que ela já fez na vida dela e fazia, né, como o pessoal fala, eu tenho que estar na posição de neutro aqui, né? Mas com relação à morte, a única coisa que determina um crime, o criminoso é o crime. A única coisa que vai determinar um criminoso é o crime. Enquanto ele não cometeu o crime, ele pode ter todo o perfil que seja, mas não pode chamar de criminoso e nem rotulá-lo. Por isso, pessoal, que eu sempre falo com vocês, vamos lá, pessoal da água aí. Por isso que eu sempre falo com vocês o seguinte: não peguem uma análise para determinar característica de criminoso.
existe uma série de características que contribuem, vamos dizer assim, que pode até facilitar, mas a pessoa pode viver a vida inteira e não ser criminosa, tá? Então, essa questão aqui, né, que é muito vista em pessoas que cometeram crimes de grande barbaridade, não é por causa disso aqui, tá? Ah, se tem isso aqui baixo, então vai ser criminoso. Não. Mas o que significa isso? Isso aqui fala da questão afetiva, que ela acaba sendo ali, né, se ela tem o terço inferior mais baixo, que vamos botar aí um déficit de afeto, isso só torna a pessoa mais fria. Tá, pessoal, mas ser mais frio não significa ser criminoso, significa a pessoa menos emocional, menos entregue a flufluzinho. Tá certo? É isso. Agora, se bota aí, terço inferior mais comprimido, sobrancelhas extremamente reta, olhos muito pequeno, boca dilatada, mandíbula com um ângulo muito forte e largo. Opa! Eu estou começando, rosto com assimetria severa. Opa! Eu estou começando a trazer um monte de elemento aí que faz a gente ficar, né, com o pé atrás. Por quê? Porque são muitos elementos juntos em uma pessoa só. Aí é outra história que vai, mas mesmo assim a pessoa pode ter tudo isso e ter uma vida inteira tranquila, porque o que vai definir a pessoa não é só característica facial, não. Às vezes ela foi reprimida, né? Às vezes o ambiente vai interferir, a alimentação interfere, níveis de amizade interferem. Tem muita coisa, pessoal, em jogo. Se foi rejeitado ou não, até que ponto os pais deram amor. Porque a gente já viu muito história de que pessoa que não teve amor ficou traumatizada, pessoa que teve amor demais ficou traumatizada. Então, por favor, não é por aí, tá? Voltando aqui, eu já falei das questões do terço, beleza. Agora eu quero falar agora eu quero falar com vocês aqui, olha, desse osso zigomático aqui dela. Olha como que olha a ponta que tem. Olha isso, pessoal. Olha aqui, ó. Olhando assim de frente, ele fica até mais harmônico um pouquinho, ó, tá vendo? Isso aqui também depende se a pessoa está, vamos dizer assim, se ela está mais gordinha, se está mais magrinha. Esse perfil dela que se for magro vai ficar igual o seu barriga, praticamente, seu Madruga. Já viu a análise dele? Ainda vou fazer a análise aqui do Tesla, tá? Que eu botei inclusive aqui com essa, mas as pessoas preferiram mais essa. Mas eu vou trazer a do Tesla também. Então vamos lá. Essa questão aqui, pessoal, isso aqui é questão de desejo de comando. Desejo de comando e poder, ó. Esse ponto osso aqui, ó, é ambição, é combate, né? São pessoas que, assim, ó, se ela descobre que estão falando dela, não é um perfil de deixar por isso mesmo, até porque é como se esse perfil aqui precisa muito de viver pela aparência, né? Gosta muito de viver pela questão da aparência. Então, acaba sendo muito governada pelas emoções. Que a gente viu, esse terço aqui, ó, largo. Então, governado pelas emoções, que não necessariamente é o afeto. Então, vai expressar a raiva com muita raiva, o amor pode expressar com muito amor, o ódio com muito ódio, e assim vai. Porque o foco aqui está na forma como expressa. Então, isso aqui você vê também possessividade, né? Aquela tendência de controlar, a gente vê. Imagine, tendo um perfil, né, de possessivo, de controlar, mas não tendo, vamos dizer assim, a lógica. Que a lógica, né, ou seja, a estratégia, a fluidez, né, o caminho, isso aí vai precisar de um mentor. Imagine discutindo, né? Imagine ela discutindo com o falecido marido. O que vai dar a entender? Que ela falava coisa com coisa na hora da discussão, mas sem lógica, sem um fundamento ali específico. Porque é o que acontece quando esse perfil aqui entra
numa briga, coisas aleatórias, jogando cortinas de fumaças e tudo mais. Agora, o ponto crítico é que quanto mais agudo isso aqui, mais brutal a pessoa pode ser cruel, pode ser combativa, pode ser temperamental. Então, tudo isso vai depender de uma série de fatores. Mas aí a pessoa tem que ter muitos ângulos no rosto também. Não é, pelo menos não é o que a gente vê aqui nela, né? Bom, pessoal, então é isso. Concluímos aqui a nossa congruência e eu quero trazer para vocês aqui mais uma vez Manual Prático de Leitura e Interpretação dos Cabelos. Então, o que faz você usar o cabelo do jeito que gosta? A pessoa do nada, puf, cortou o cabelo. Tinha um cabelão grandão lá no bumbum, veio e cortou. Por que cortou? Ah, enjoei. Não. Por trás disso tem alguma coisa que levou ela a fazer isso. Tem pessoa, eu estava conversando com uma pessoa esses dias, que ela não se vê com o cabelo diferente do vermelho. Mas o que significa o cabelo vermelho? Então, conversando aí, ó, bate direitinho ali, ó, da pessoa se assustar. Então, pessoal, é isso que esse manual aqui traz. Ele traz o seguinte: como você entender o porquê das mudanças que a pessoa faz no cabelo, né? E isso está muito ligado, isso está muito ligado também à questão neurofisiológica. Inclusive, até o caso que a gente contou agora, da Flor de Lis, ela ela utiliza muito peruca, por causa da questão do cabelo, de como era e tal. Mas o que leva a pessoa a desejar, né? Eu não falei porque não tem congruência com o que a gente estava falando aqui. Mas aqui você vai saber, tá certo? E também, além disso, esse aqui está no Clube da Face. Se você quiser adquirir, vou deixar aqui na descrição, baratinho, tá? Acho que estava o quê? Acho que... Você acho que estava R$30, um negócio assim. Olha aqui, o que você faz com R$30? É o valor de um manual, um livro. Então, se não for, você corre lá antes que aumente, hein? E também você pode adquirir o Clube da Face inteiro, né? Que aí você vai ter lá mais de 20 cursos disponíveis para você. Então aqui eu só chego com o resultado da análise. Mas você quer aprender a fazer análise? Então, Clube da Face. E aqui, pessoal, é um curso mais compacto que eu tenho, que é o de análise de rosto. Então, se você quer aprender, isso aqui também está lá no Clube da Face, tá? É um curso dos mais validados que eu tenho, é esse aqui, ó. Tem centenas de pessoas, muitos professores, muitos psicólogos, pedagogos, visagista, pessoal de consultoria de imagem. Então, essa galera que estuda essa área, muitos dos grandes aí do mercado estão nesse curso aqui e muitos deram diversos testemunhos bem bacanas, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Beijo no coração e vejo vocês no nosso próximo encontro, ou seja, na nossa próxima análise. Valeu!